Então, estamos nas últimas semanas tirando algumas lições das parábolas contadas por Jesus para ensinar sempre alguma lição ou algumas lições de vida para as pessoas que estavam ao seu lado, para seus discípulos e até para aqueles que tentavam, de uma certa forma, por algum motivo, e alguns a gente conhece, de inveja, medo de perder a autoridade, perder os privilégios, como os doutores da lei, os sacerdotes. Mas Jesus sempre tinha uma lição e com muita sabedoria, com muita humildade, ele mostrava para os seus ouvintes, para a sua audiência, a maneira certa de viver, de se comportar. E sempre fazia o desafio para uma mudança de atitude. Eu, particularmente, fui desafiado nessas últimas 2 semanas com esta parábola. Me fez refletir, ponderar se de fato eu tenho compreendido quem é o meu próximo. E a nossa lição hoje vem da parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, de versículo 25 ao 37. E é uma parábola, gente, que eu acredito que você já leu essa parábola muitas vezes. Eu considero, em relação às parábolas, uma das mais belas, porque fala da atitude daquele bom samaritano. Mas, para mim, o maior desafio não é entender a parábola. Para mim, o maior desafio tem sido colocar essa parábola em prática. E talvez para vocês podem me ajudar hoje, né? Você, como um bom samaritano, vai ter alguns exemplos para compartilhar um com o outro. Porque, de fato, eu vou ler, nós vamos tirar algumas lições, mas eu acredito que as maiores lições vêm de vocês. Porque eu acredito que, assim como eu, quando você lê essa parábola, você é desafiado, eu sou desafiado. E eu vou pedir ao Fábio que faça essa leitura para a gente, Fábio. Lucas 10, de 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37, versículo 25. Aham. Ok, vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem
e quando o viu, teve piedade dele. Sim. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, é interessante porque essa parábola, ela surge exatamente por conta de uma pergunta que é feita a Jesus. E a gente sabe da intenção daquele doutor da lei. Era colocar Jesus à prova, ele estava querendo testar Jesus. Mas é daí que vem essa parábola tão maravilhosa. Porque a gente sabe que tem alguns personagens, né, que a gente pode identificar nessa parábola. O homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. Agora, você que tem lido essa parábola, nós que temos lido, estudado algumas vezes em grupos, em pequenos grupos, em mensagem, em nossos devocionais, nossas leituras, para ver qual a lição principal dessa parábola. O que Jesus, de fato, quis ensinar para aquele doutor da lei? Pode falar. Pode abrir o seu microfone e dizer numa frase, qual era a lição que Jesus queria ensinar para aquele homem. Estão me ouvindo? Gente, o que você falar não tem. Faz de conta que nós estamos no grupo de casa, certo? O que você falar não tem certo nem errado. Nós estamos querendo tirar algumas lições para a nossa vida dessa parábola, da lição do bom samaritano, dessa parábola aqui. Quando você lê essa parábola, qual é a lição que você identifica, não tem certo e errado, que Jesus queria ensinar para o doutor da lei? Oh, Ramos, se eu fosse resumir em poucas palavras, seria o amor na prática, né? Não é só discurso bonito, falado, dizer Deus te abençoe, vá em paz, Deus está protegendo. Porque a gente vê aqui o contraste de pessoas que tinham conhecimento da palavra e passaram de largo, poderiam ajudá-lo, mas o samaritano, que supostamente, né, não era uma pessoa religiosa, mas tinha muitos samaritanos religiosos, sim, foi o que colocou o amor na prática, que Jesus destacou aqui, né? E tem outros detalhes, mas aí, né, vou dar oportunidade para outros irmãos comentar. Então, quando o Fábio olha nessa parábola, o que ele identifica para ele é o amor na prática. Porque, Jesus foi questionado. E o doutor da lei pergunta para ele o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Tem uma palavra no grego, eu não sei nem se vou pronunciar a palavra certa, que é kleramômino, que quer dizer o seguinte, essa palavra, o significado dela é receber a parte que lhe cabe. Então, esse homem está dizendo para Jesus o que ele deve fazer para receber a parte que lhe é cabível.
Aí é a partir desta pergunta que Jesus vai contar essa parábola. Quando Jesus começa a contar a parábola, o homem vai questionar Jesus com outra pergunta: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E Jesus começa a discorrer. Um homem está descendo para Jerusalém e no caminho ele é assaltado. E ele é machucado e os assaltantes, os ladrões deixam ele quase morto. Quase morto. Quem está ouvindo essa palavra é um doutor da lei. Desce Quem é que desce? Passa primeiro por esse homem, um sacerdote. Certo? Quem foi assaltado? Provavelmente foi um judeu. É um homem judeu que foi assaltado. E esse homem passa pelo outro lado. Em seguida vem um levita. Quem é o levita? Da tribo de Levi. Aqueles que eram responsáveis pelo templo. Passa de largo, passa por outro lado. E Jesus, em seguida, aí desce um samaritano. Um rejeitado, julgado, condenado pelos judeus. Porque havia uma divergência muito grande entre samaritanos e nós sabemos disso, né? Na história da Bíblia, principalmente nos evangelhos. E esse homem para atender esse homem que foi assaltado, está quase morto. Gente, quando a gente conhece o contexto histórico de Jerusalém, de onde eles estão vindo lá para Jerusalém, quando a gente conhece o contexto histórico, vamos perceber que aquela região ali era muito perigosa. E é fácil a gente encontrar algumas justificativas tanto para o sumo sacerdote, como para o levita. Imagina você está saindo da fazenda, Fábio, Pedro está saindo do sítio cercado, Paulo está saindo do Boqueirão para ir lá para o centro. E vocês vão caminhando. E vocês sabem que o caminho onde vocês vão passar é super perigoso. Vez ou outra tem gente sendo assaltada e sendo morto. E você passa, você vê alguém caído, machucado. Dificilmente, o que a gente vai pensar? O que eu vou pensar? Poxa, esses assaltantes devem estar por aí. Porque você conhece a região. Você sabe o quanto é perigoso. Você vai passar de largo. Humanamente falando, é assim que eu e você talvez vamos agir. Porque nós conhecemos a região. Então isso seria uma boa justificativa para a gente entender no contexto os judeus, ou o sacerdote, ou o levita. Mas não era isso que Jesus queria, de fato, mostrar. A gente só está conhecendo aqui o contexto histórico para entender a atitude valiosa daquele samaritano, que não era próximo dele, do judeu. Não era próximo dele. Humanamente falando, pensando em um povo, quem era para prestar socorro era o sacerdote e o levita. Mas na parábola, Jesus exclui que eles passaram de largo, passaram de longe. E esse samaritano, como nós conhecemos a história, ele pega aquele homem, coloca em seu animal. Ele agora vai, em vez de ele ir montado, ele vai caminhando quilômetros até chegar em Jerusalém.
o coloca em uma hospedaria, compra medicamento, paga antecipado e depois deixa ainda uma grana para ser gasto. E se precisar, se tiver gasto extra, ele pede para que o dono da hospedaria anote, para quando ele voltar, ele acertar as contas, fechar o pacote. É uma história linda, maravilhosa. E quais as lições que eu gostaria de compartilhar olhando essa parábola hoje? Gente, normalmente, não estamos errados, eu não estou errado, você não está errado. Normalmente, quando se pensa no próximo, a gente pensa, eu particularmente penso na minha esposa, certo? Penso no meu filho, ou nos meus filhos, penso nos meus familiares. Esses são os meus próximos, certo? Esses são os meus próximos, as pessoas próximas de mim. Então, porque e isso é natural, humanamente falando, é natural. Mas quem é de fato o meu próximo? Quem é de fato o seu próximo? Quando a gente olha dentro dessa parábola, no contexto dessa parábola, Jesus está dizendo o que para o sacerdote? Jesus está dizendo o que para esse doutor da lei? Quem é o próximo dele? De fato, ele até entende, né? Ele até entende. Quem fez a atitude correta foi o bom samaritano. Ele teve que admitir, né, na parábola, que quem teve a atitude correta, quem teve misericórdia, quem praticou, como o Fábio falou, colocou o amor em ação, foi o bom samaritano, foi o samaritano. Não foi o sacerdote nem o levita. O doutor da lei reconhece isso, né? Ele reconhece isso. Mas quando a gente olha na parábola, quem foi o próximo aqui do bom samaritano? A gente já percebe, foi o homem que foi assaltado. Agora, o bom samaritano o samaritano conhecia aquele homem? Era seu pai? Era sua mãe? Era seus irmãos? Era algum familiar dele? Ou era amigo? Algum colega de trabalho que ele já conhecia? Não, não, não. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, que nós aprendemos aqui nessa parábola, é que o samaritano teve uma oportunidade de praticar o amor, colocar o amor em ação, como o Fábio falou, que foi de se envolver. Ele se envolveu com a oportunidade que surgiu. Então, aquele homem assaltado, ele foi o próximo daquele samaritano. Ele foi o próximo daquele samaritano. Gente, humanamente falando, tá certo? Por isso que eu falo que essa parábola, para mim, é desafiadora. Humanamente falando, não é fácil se envolver na vida de outras pessoas. Talvez seja fácil eu falar da pessoa, né? Eu falar da vida da pessoa, falar mal de suas atitudes. Mas se envolver com a vida dela, né? Se envolver com a vida dela, aí é difícil. É difícil. Por quê?
Por que não é fácil eu me envolver com alguém, com as pessoas? É porque isso custa alguma coisa. Isso vai me custar alguma coisa. Eu me envolver com a vida de outra pessoa vai trazer custo para mim. Então, para esse samaritano, ele aproveitou a oportunidade de se envolver. Mas não é assim. Talvez você está falando, Ramos, de fato, se envolver com a vida de alguém traz custo. Traz custo. E você pode estar pensando aí agora. Daqui a pouco você pode dizer, poxa, isso aconteceu assim comigo. Tanto o sacerdote quanto o levita decidiram a não se envolver com a vida daquele homem assaltado. Eles decidiram. Então, amar o próximo é uma decisão que eu e você faz. Que nós fazemos de se envolver ou não com a vida de outra pessoa. Ou com a vida das pessoas. É uma escolha. Tá certo? Agora, quando eu decido me envolver, quando nós decidimos se envolver na vida de outra pessoa, a gente vai causar um impacto. E esse samaritano, ele causou um impacto na vida daquele homem que foi assaltado e que estava quase morto. Uma outra lição é que não devemos contar os riscos ou a recompensa ao fazer o bem. Se esse samaritano tivesse se preocupado com o risco que ele estava correndo, ele teria tido a mesma atitude que teve o sacerdote e o levita. Concorda? Gente, se envolver, amar o próximo traz risco. Traz risco. E, na maioria das vezes, humanamente falando, não traz recompensa. A gente não espera recompensa em fazer o bem. Esse samaritano, ele correu o risco para se envolver na vida daquele homem que estava assaltado e quase morto. Então, se eu estou preocupado com o risco que eu estou sujeito a correr, eu nunca vou fazer o bem. Sabe que o maior exemplo é Jesus. Quando Jesus decidiu amar a mim e a você, amar a humanidade, ele decidiu assumir todos os riscos. E um risco era morrer na cruz, mesmo sabendo. Um risco era ser testado, como ele foi aqui nessa parábola. É por isso que ele conta essa parábola. Porque aquele doutor da lei queria testar Jesus. Então, o sacerdote e o levita, sabe, eles contaram o risco. E ele disse, eu não vou correr esse risco de ter minha vida, sabe, ceifada ou os meus bens roubados por esses ladrões. Então, o samaritano, ele arriscou a sua própria segurança apenas parando para ajudar aquele homem. Tem um irmão nosso, sabe, o Paulo sabe de quem eu vou, sabe, e o Joe McKinney, o pai dos meninos, do Joseph e do David, que já estiveram aqui em Curitiba. Ele estava fazendo uma viagem e ele ia passando por um local esquisito, desconhecido, no interior de Pernambuco, e alguém precisava de ajuda e ele parou para ajudar. Então, é difícil, gente. Amar o próximo talvez seja o meu maior desafio. Talvez não. Para mim é o maior desafio, é o amor ao próximo. Porque amar quem está do meu lado, quem eu conheço, é muito fácil. Mas amar quando as oportunidades surgem,
aí isso vai trazer risco para a minha vida. Vai trazer risco, eu não conheço, eu não sei quem eu estou ajudando. Eu não sei se isso é uma armadilha, como talvez pessoas, o sumo sacerdote, o sacerdote e o levita. Talvez eles pensaram nisso, por conhecer a região. Então, amar o próximo tem seu preço. A terceira lição é que o bom samaritano estava disposto a sacrificar a vida dele, a sacrificar o seu bolso. Por isso que é tão desafiador para mim, quando eu leio essa parábola. E foi isso que ele fez, ele sacrificou a vida dele. Ele sacrificou o seu tempo, sacrificou a sua viagem, sacrificou o seu corpo físico, porque ele agora teve que ir caminhando alguns milhares de quilômetros para ceder o seu animal para aquele homem que foi assaltado e estava machucado e não tinha condição de andar. Então, amar o próximo me faz estar disposto a sacrificar a minha vida. E quando eu digo sacrificar a minha vida, é no geral. Envolve bolsa, envolve tempo, envolve talvez ter que sair do conforto. Então, por isso que amar o próximo, para mim, é um desafio. Porque o próximo não é aquele apenas que está do meu lado. Porque quem está do meu lado, talvez seja mais fácil a amar. Pegando o exemplo do Fábio, né, com a sua filhinha, que é a primeira a acordar. Ele chega às 11 da noite, talvez até que vai tomar um banho e às vezes vai tomar um copinho de leite quente, né, Fábio? Aí quando vai deitar já é próximo da meia-noite. Mas aí, 6 da manhã, o despertador está lá. Mas ele se sacrifica e talvez não reclame. Claro, o corpo sente, né? Os olhos querem continuar, o corpo quer continuar deitado. Mas o próximo dele ali é sua filha. Né? Então, qualquer sacrifício é válido. Então, quando o próximo são aqueles que são achegados a mim, é mais fácil eu me sacrificar. Às vezes, né? Porque tem vezes que eu não quero nem fazer isso. Não quero me sacrificar nem pelo próximo que está do meu lado ali. Que são as pessoas que são chegadas, são do meu ciclo, né? De relacionamento. Mas o próximo é aquele que nos dá a oportunidade de colocar o amor em ação, como o Fábio falou. Dentro dessa parábola. E é isso que Jesus está ensinando para o doutor da lei. É isso que ele está ensinando para o doutor da lei. Como o Fábio falou, amar o próximo não é ter conhecimento do que eu devo fazer. Não é ter apenas o sentimento de amor, mas é ter a ação do amor. Então, essa é a terceira lição que nós aprendemos. Porque como Jesus falou, esse homem samaritano, ele teve misericórdia. E para se ter misericórdia de alguém requer sacrifício. Sacrifício. Eu fiquei sabendo de um acontecimento nesses dias agora. Uma jovem, um adolescente, chegou para o pai e disse: pai, tem tantas pessoas passando necessidade. O senhor não acha que a gente deveria... O que é que o senhor acha da gente comprar umas cestas básicas e a gente distribuir para essas pessoas que estão passando fome por conta dessa pandemia? E o pai ficou admirado e não tinha outra ação senão dizer:
vamos fazer isso, filho. E eles foram, compraram algumas unidades de cesta básicas e marcaram um dia para sair para distribuir, para entregar. E aquela jovem, ela ficou tão eufórica, mas tão feliz, porque ela não tinha condições de fazer, mas ela podia sacrificar alguma coisa que o pai poderia fazer para ela, para o bem dela, mas ela queria sacrificar isso para o bem de outras pessoas. Então, amar o próximo é ter a oportunidade, aproveitar a oportunidade que ela surge, e a oportunidade que aquele samaritano teve foi exatamente de ser misericordioso com aquele homem que acabara de ser assaltado e quase perde sua vida. Quase perde a sua vida. E a gente não devemos esquecer, irmãos, que esse homem ele estava viajando para algum lugar. Mas ele para colocar o amor ao próximo em ação. Em ação. Além de sacrificar o seu tempo, ele também sacrificou o seu dinheiro. E nós vimos na parábola, ele fez isso. Ele pagou, ele garantiu para aquele homem da hospedaria que o trabalho dele, o cuidado dele por aquele homem que foi assaltado seria recompensado. Às vezes, amar os outros exige que sacrifiquemos nosso tempo e nosso dinheiro. Talvez você esteja pensando agora, quanto você já foi amado por alguém? Você está pensando agora que alguns samaritanos já surgiu na sua vida. E quando eu leio essa parábola, eu fico lembrando dos samaritanos que já passaram pela minha vida. E eu não sei quantos irão passar até Jesus voltar para mim. E quero que é assim que essa parábola faz esse desafio para mim. Quero ser samaritano também na vida de outros, quando surgir as oportunidades. A quarta lição é: não esteja tão ocupado que não possa mostrar misericórdia e compaixão. Sabe, irmão? E às vezes, aqui eu vou pegar um ganchinho mais uma vez do Fábio, às vezes na família, nós temos oportunidade de amar o próximo, que já é o nosso próximo, né? Está ali do nosso lado. E às vezes eu vou ter que me sacrificar, sabe? Não estar tão ocupado, deixar o que eu vou fazer para atender o tempo que meu filho, minha filha está exigindo. Principalmente agora na fase do Fábio, né? E a gente sabe, eu e o Euridice criamos 3, e a gente sabe a hora deles é a hora deles. Eu é que tenho que deixar de lado o que eu tenho que fazer, entendeu? Eu não preciso estar tão ocupado para negar o tempo para eles. E essa é a quarta lição que nós aprendemos do bom samaritano. É que eu não devo estar tão ocupado, que não devo mostrar misericórdia e compaixão para com as pessoas. Sabe, irmãos, nós vivemos numa sociedade muito ocupada, e a gente sabe disso. Eu acordo 5 da manhã, entro no trabalho às 7, saio às 19. O dia voa sabe? Quando você chega às 19, sai do trabalho, chega em casa às 19h20, 19h30 e você toma um banho, você não quer ter, você está tão ocupado, e a minha ocupação agora é com o meu corpo, o meu cansaço, até porque eu não sou mais uma criança de 20 anos, né, um jovenzinho. Sou jovem, mas não um jovem de 20, de 30, um jovem que já
está aí no seu ponto 6.2, mas eu tenho que ter um tempo, né? Ter uma reunião para participar, né? Tem um estudo para dar, tem um estudo para preparar, tem um tempo para dar para minha esposa, ou entrar em contato com alguém que talvez deixou um recado, um filho, sabe, um irmão. Mas esse tempo ocupado que nós temos, que precisamos, às vezes, ter que abnegar dele para colocar o amor ao próximo em ação. Em ação. Então, faça a si mesmo essa pergunta. Você teria parado para ajudar o homem meio morto ao longo da estrada? Eu fiz esse comentário usando o exemplo de você saindo da sua casa para ir para Curitiba e conhecendo a região, o perigo daquela região. Então, é pergunta que eu tenho que refletir nela. Ou eu estaria, ou você estaria muito ocupado para fazer, para parar. Será que eu estou disposto a alterar minha programação para ter a atitude que o bom samaritano teve? Porque ele tinha um plano, era a viagem dele. Talvez ele fosse um negociante, ou fosse negociar alguma terra, mas ele parou. Ele parou para colocar o amor próximo em ação. Para mim, eu devo pensar que eu não devo deixar que a ocupação da vida atrapalhe o que Jesus me chamou a fazer, ou nos chamou a fazer, a colocar em prática. E uma das coisas que Jesus mais me ensina e nos ensina é ter misericórdia e compaixão e amor pelos outros. E ele nos ensina isso nesta parábola. A nossa quinta lição é que o bom samaritano não deixou o preconceito atrapalhar. Sabe, talvez seja uma das minhas maiores dificuldades, seja essa. Poxa, aquela pessoa não merece. Aquela pessoa não merece ajuda. Aquela pessoa não merece ajuda. Aquela pessoa já me fez sofrer. Aquela pessoa fez meu filho ou meus familiares sofrer. Meus amigos sofreram muito na mão daquela pessoa. Então, esse homem ele não deixou o preconceito atrapalhar a sua ação. Imagina se aquele homem assaltado for um judeu e é um samaritano que está passando ali. E a gente sabe da rivalidade, das rixas, das brigas que existia entre samaritano e judeu. A gente conhece isso no contexto do Novo Testamento, nos Evangelhos. E a gente sabe, amado, hoje, na nossa época, nos nossos tempos, o preconceito ele tem sido muito forte, independente, sabe, do sexo, independente das atitudes das pessoas, o amor ao próximo, ele supera essas barreiras. Ele supera essas barreiras. E foi isso que aconteceu com o samaritano. Ele não deixou o preconceito atrapalhar a sua ação do amor pelo próximo. Ele não deixou. E nesse momento eu começo a pensar como eu tenho olhado para as pessoas, quem eu tenho amado de verdade. São aquelas pessoas que são próximas a mim, mas que faz parte do meu ciclo de relacionamento? Hoje em dia é muito fácil ser afetado pelo preconceito, pela cor, desigualdade social,
Gente, é incrível. Lá era a questão era a questão dos samaritanos agora adorar outros ídolos, outros deuses, e os judeus consideravam eles como escárnio. Mas hoje em dia, quem são as pessoas que de fato nos causam mais preconceito? São esse tipo de pessoas, a classe social, a cor da pele, às vezes questão opção sexual, vida de pecado, tudo isso. Tudo isso. E a última lição é: não conte o custo antes de estender a compaixão, e tudo vem com preço em nossa sociedade. Ó, se eu vou amar, colocar o meu amor ao próximo em ação, se eu começar a pensar nos custos que essa compaixão vai me trazer, eu não vou atender. Eu não vou colocar em prática. O que deve ser encarado é a misericórdia. Porque a misericórdia ela é cara. E nós sabemos disso. E como custa a misericórdia? Você sabe disso, amado. Porque nós temos o maior exemplo. O maior exemplo é Jesus Cristo. O maior exemplo foi ele entregar a sua própria vida. Ele não só nos amou, ele foi misericordioso comigo e com você. E com você. Então não conte o custo antes de entender ou de estender a compaixão. Porque a misericórdia é cara. E, mais uma vez, o samaritano assumiu os custos financeiros. Ele assumiu para cuidar daquele homem ferido. Ele pagou pelo sofrimento e supriu a necessidade para cuidar dele, daquele homem. Interessante porque quando Jesus pergunta para aquele doutor da lei, qual dos três praticou a misericórdia? Aí ele falou, foi aquele que cuidou do homem assaltado. Lembra da resposta de Jesus? Uma frase bem simplificada. Vá e faça o mesmo. Porque às vezes eu quero me justificar por não amar o meu próximo por várias razões. Talvez algumas razões dessas lições que nós aprendemos nesta manhã. Mas Jesus vai chegar para mim e vai contar essa parábola e vai me fazer a pergunta e eu vou responder corretamente para ele. E ele vai dizer, Ramos, vá e faça o mesmo. A minha oração para mim e para todos nós é que nós continuemos sendo bons samaritanos.